A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar a segunda e última aula da nossa matéria Teologia para os nossos alunos que fazem o curso à distância, o curso médio. Nós paramos na parte onde eu vou dar início agora aos argumentos que provam a existência de Deus. Eu até coloquei aí 2 vídeos no grupo para você que me acompanha nas aulas à distância e eu quero muito que você assista porque eles vão trazer um grande esclarecimento a esses argumentos que vamos trazer agora. A apostila também está aí com todos os textos bíblicos, tudo direitinho. Eu quero muito que você leia sua apostila, confira os textos bíblicos para que o seu aprendizado seja completo. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia, com pós-graduação em Novo Testamento, já dou aula de Bíblia há mais de 20 anos e estamos gravando aqui no YouTube, no canal da nossa igreja, de Missão para o Mundo, para os nossos alunos que fazem o curso à distância. Se você estava procurando alguma coisa de teologia e acabou caindo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Dê um like, se gostar da aula, se inscreva, compartilhe, comente e vamos começar. Argumentos que provam a existência de Deus. Argumento cosmológico está aí. O termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Este argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, o seu criador. E aí você vai ver nos 2 vídeos que eu enviei para vocês aí no grupo, que nós temos, esses 2 vídeos falam sobre a assinatura de Deus na sua criação. Assistam, é muito bom. Segundo argumento, o teleológico. Teleológico, o termo vem do grego teleos, que significa desígnio, propósito. Este argumento declara que o desígnio evidente do universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. É onde nos vídeos que eu coloquei, ele chama de assinatura de Deus ou as assinaturas de Deus. O argumento antropológico. Este termo vem do grego anthropos, que significa homem. Este argumento prova a existência de Deus através da sua natureza moral e mental. O homem em si, fisicamente, já é um grande milagre, né? Com certeza tem ali a mente divina superior e ainda tem a parte espiritual e moral do homem que nos trazem aí como prova da existência de Deus. Argumento histórico. Este fato, na verdade, o argumento histórico, ele traz fatos marcantes da história que foram profetizados na Bíblia, como o dilúvio, como vários outros acontecimentos. Na minha aula, eu coloquei, por exemplo, a criação do Estado de Israel, que é uma profecia que está escrita em Isaías 66:8, e é muito linda, quero que você consulte aí, que é fiel, verdadeira, se cumpriu exatamente como a Bíblia diz. Fora muitas outras profecias que a história secular, trazem como cumpridas. Argumento teológico. O argumento teológico é o argumento da existência. Este argumento prova a existência de Deus através da Bíblia, das Escrituras. Uma outra coisa importante nesse argumento, além da própria Bíblia, as Escrituras provarem a existência de Deus, é na Bíblia que Deus se revela para nós, é a existência em si da própria Escritura, porque durante muitos anos, durante séculos, se tentou, muitos grandes homens, com muito poder até para isso, se tentou eliminar as Escrituras sagradas e nenhum deles conseguiu. Isso já é uma grande prova da existência e do poder de Deus controlando a história. E nós fechamos aqui com a parte do argumento teológico e na nossa sequência de estudo nós colocamos para nós vermos
as teorias inadequadas a respeito de Deus. São pessoas que tentam até explicar Deus, mas acabam criando heresias. O primeiro é o ateísmo. Aí você vai dizer, mas o ateísmo não crê em Deus. Tá mais para uma toa do que para um ateu, né? Porque quando você se torna alguém que vive em oposição a Deus, você já está admitindo que ele existe. O termo vem de duas palavras gregas, a partícula a, que é negação, ou privação, e theos, que é Deus. A ideia é, Deus não existe. Essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento, mas com o sentido de a pessoa não ter Deus, sem Deus, e não de negação da existência divina. A palavra do Senhor chama os ateus de nécios, por afirmarem que não há Deus. Então, quando uma pessoa diz que não existe Deus, ele é um nécio, segundo a Bíblia. O agnosticismo, a palavra é uma negação do conhecimento ou do conhecer. O termo agnosticismo significa não saber. Ele nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Ele acredita que Deus existe, mas diz que o ser humano não é capaz de conhecê-lo. O evolucionismo, essa teoria ensina que organismos biológicos evoluíram em um longo processo através das eras, que a seleção natural, né, o evolucionismo ou darwinismo é a teoria da sobrevivência dos mais fortes, e que há duas formas de evolucionismo, o ateísta e o teísta. A primeira exclui Deus da criação, o segundo parte do princípio que Deus criou as matérias originais e que o processo evolutivo se encarregou do desenvolvimento deles até a perfeição. Então, existem crentes que acreditam nisso aqui, que foi Deus mesmo que criou, mas Deus deixou que a evolução desse continuidade. E existe aqueles que acreditam, assim como Darwin, né, no evolucionismo, mas diz que não teve nada a ver com Deus, porque Deus nem existe. Tem o politeísmo, a prática da adoração a mais de uma divindade. Esse vocábulo vem do grego polis, muitos, e theos, Deus. Isso significa que o politeísmo serve e adora a vários deuses. E aí vem o materialismo, que não é o mesmo que materialidade. Trata-se da doutrina pela qual se afirma que a matéria é a realidade última, a única coisa existente. É aquele que diz, morreu, acabou. Nós temos o panteísmo. Os defensores dessas teorias postularam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Então, tudo é Deus e Deus é tudo. E tem o deísmo, que é a doutrina pela qual se afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está muito longe de nós. Ou seja, é cada um por si e Deus por todos. E agora nós vamos para os atributos de Deus. Os atributos de Deus que estão aqui na apostila. Ele vai falar a respeito dos atributos de Deus e ele os separa como atributos naturais e atributos morais. Os naturais seriam aqueles que são próprios de Deus e os morais são aqueles que o homem, né, na verdade tem até uma outra definição que é comunicáveis ou incomunicáveis. Os comunicáveis seriam os morais, onde Deus compartilhou conosco. Estes atributos são, como ele coloca aqui, onisciência, seriam os atributos naturais, onipresença, onipotência, eternidade, imutabilidade, infinitude, unicidade, e depois vem os atributos morais, que são santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade e misericórdia. Tem os textos bíblicos aqui para você consultar, está muito prático, muito bom de você ter aqui o conhecimento, basta você ler que você vai entender cada um desses atributos. Mas o ponto que eu quero parar mesmo é na Trindade, a doutrina da Trindade. Nós temos aqui a Santa Trindade, onde ele vai mostrar alguns textos bíblicos com alguns argumentos. Os tópicos precedentes, né, que nós lemos antes, foi sobre os atributos de Deus, mas se nós ficássemos só nos atributos para conhecer a Deus, não seria o suficiente para entendermos Deus de forma correta, porque não teríamos compreendido que Deus, em sua verdadeira essência,
sempre existiu como mais de uma pessoa. De fato, Deus existe tripessoalmente, sendo todavia um só Deus. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes da fé cristã. Estudar os ensinos da Bíblia sobre a Trindade nos traz grande luz sobre a questão que é o centro de tudo o que procuramos em Deus, que é o que é Deus em si mesmo. Deus em si mesmo é a Trindade. Aqui aprendemos que em si mesmo, em seu verdadeiro ser, Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo, no entanto, um só Deus. O termo Trindade, ele não está na Bíblia, ele vem do latim trinitas, ou tríade, ou conjunto de três, foi popularizado pelo teólogo Tertuliano por volta do ano 200, para descrever a doutrina cristã de um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o conceito grego anterior, trias, foi usado por Teófilo de Antioquia no final do século II. A doutrina foi formulada para explicar a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, sendo consolidada no primeiro Concílio de Nicéia, em 323 d.C. A união de três pessoas distintas em uma única substância, essência e natureza. A Trindade, a ideia de Deus no Antigo Testamento é de unidade, um único Deus. Por isso, observamos a Trindade de forma explícita somente no Novo Testamento, como Pai, Filho e Espírito Santo, porque o próprio Jesus é quem o revela. A Trindade, a palavra não está na Bíblia, mas a Trindade, as três pessoas estão. E eu tenho aqui um exemplo em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já vemos aqui a primeira pessoa da Trindade. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, segunda pessoa da Trindade. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A terceira pessoa da Trindade, que é o Filho. Mas no princípio, como lá em João 1, do 1 ao 3 diz, no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Trindade está aqui. A palavra não, mas a Trindade sim. No Novo Testamento, nós vemos que a doutrina ainda é muito mais clara. Nós trouxemos o exemplo do batismo de Jesus, onde aparece Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba e a palavra do Pai, a voz do Pai falando do céu. Nós temos a fórmula batismal, onde o próprio Jesus diz que em nome, ou seja, no singular, indicando unidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles teriam a autoridade para batizar. A bênção apostólica, onde o apóstolo Paulo coloca a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Era a bênção. E aí nós vemos a divindade de Jesus lá em João 1:1 e a divindade do Espírito Santo revelado também através das suas características pessoais. Eu coloquei alguns textos bíblicos e tem também na sua apostila vários textos bíblicos também, indicando que ele é uma pessoa divina, não uma força. E aí nós temos aqui o triângulo da Trindade, que eu quero também que você consulte aí, você veja na sua apostila, nós temos o triângulo da Trindade, que é muito importante, onde ele mostra os três lados do triângulo, indicando, sendo um único triângulo, mas indicando Pai, Filho e Espírito Santo. No meio está escrito Deus e a setinha dizendo que o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. E nas suas laterais exteriores, ele tem a setinha dizendo que o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Para você entender que são
um único Deus, a unidade divina, mas em três pessoas distintas, separadas. Deu para entender? Se não tiver entendido, se eu estiver indo muito rápido, você pode colocar aí nos comentários e eu vou estar respondendo a você com muito carinho. O próximo agora, que havia ficado faltando para nós estarmos passando para vocês e encerrando essa matéria, porque nós já vamos entrar em Cristologia, é sobre os nomes de Deus. É isso mesmo, deixa eu ver aqui qual é a página. Página 20, os nomes de Deus. Eu fiz uma classificação aqui dos nomes de Deus para ficar um pouco mais fácil para você entender. Eu classifiquei os nomes de Deus como genéricos, específicos e compostos. Os nomes genéricos de Deus são El e Elion, que é bem os primeiros que aparecem aqui. Perdão, El e Elohim são os dois nomes genéricos. Por quê? Porque o El é um termo antigo para se referir a Deus, sendo a palavra mais comum nas línguas semíticas para designar uma divindade. Então, o El poderia ser usado para o Deus verdadeiro como para um Deus falso. E o Elohim está no plural. A palavra hebraica significa deuses. E esta está no plural. Os próprios judeus explicam que não se refere à Trindade. Eu sei que muita gente interpreta assim, mas não se refere à Trindade. Mas o singular de Elohim seria Eloá, então ficaria no feminino. Então os judeus preferiram enfatizar o plural majestático de Deus, ou seja, a sua grandiosidade. Nós temos agora os nomes específicos de Deus, que é o Adonai e o tetragrama. O tetragrama são as 4 letras hebraicas, Yod, Raf, Vav e Raf. São as 4 letras hebraicas transliterada YHWH, que é o verdadeiro nome de Deus, mas que é impronunciável. Foram feitas, né? Foi feito, na verdade, pelos massoretas ou judeus massoréticos, judeus eruditos, que criaram vogais para que o hebraico pudesse ser lido e ensinado, e eles então transferiram as vogais de Adonai para o tetragrama, e hoje se pode pronunciar as 4 letras, fazer a leitura, né? É uma forma de ler as 4 letras, aí deixou de ter o seu significado original, que seria o significado do nome de Deus, passou a ter o significado de Senhor, e então que hoje nós conseguimos falar Yahvé, Javé, Jeová. É uma tentativa de se ler o nome de Deus usando as vogais do nome Adonai. E nós temos os nomes compostos de Deus. Os nomes compostos de Deus, eles se dividem em aqueles que se utilizam o Jeová, né, que é Senhor, e aqueles que utilizam o El, que é Deus. Então nós temos Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissim. Esses são os nomes compostos de Deus. E temos aqueles utilizando o El. El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi. Esses nomes demonstram que Deus não é apenas um ser distante, mas alguém que intervém ativamente na história e cuida das necessidades humanas. Eles ilustram a revelação progressiva de Deus à medida que ele interage com seu povo. O que os nomes de Deus revelam? Suas características, suas qualidades e também a sua interação com seu povo, mostrando que Deus ama ter relacionamento conosco. Espero que você tenha gostado. Em breve nós estaremos com a aula de Cristologia. Assistam o vídeo que eu coloquei aí, façam suas anotações, tirem dúvidas, leiam uma apostila e eu tenho certeza que o seu aprendizado será muito maior. Não fique só aqui nas aulas gravadas, não. Seja curioso, pesquise e vá atrás do conhecimento. Que Deus abençoe você, fique na paz.